tudo bem? Que bom poder voltarmos novamente com o nosso podcast Amigo de Fé, onde vamos conversar, trocar ideias e aprender um pouquinho mais da vontade de Deus para a nossa vida. E hoje temos aqui um grande amigo que é da região lá das Missões. Pastor Joedi. Pastor Joedi, de que região lá das Missões? Que cidade específica? Rapaz, eu sou de vários cantos do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Seberi, lá da região perto de Palmeira das Missões. Me criei em Santo Ângelo e depois, com meus 20 anos, migrei aqui para a região do Vale do Paranhama, né? Fui morar ali na região do Morro da Pedra, interior de Taquara. Meu pai morou em Morro da Pedra. Olha só, meu pai morou ali. Quando ele faleceu, ele morava acho que na região de Pega Fogo. Por Estive pregando esses dias lá, Pega Fogo. Tem uma igreja lá. Que legal. Mas você foi pastor também para aquela região lá de Palmeiras, né? Comecei meu ministério ali na região central do estado, perto de Santa Maria, ali, né? Restinga Seca. Fiquei 3 anos lá. Depois fui para Palmeira das Missões. Fiquei 3 anos lá em Palmeira das Missões. Fui pastor da igreja onde minha bisavó frequentava. Nossa! Foi bem legal a experiência, sabe? Conhecer irmãos que conheciam a minha bisavó. Eu não conhecia ela, né? Você faz parte daquele grupo que veio da região das Missões, provavelmente você, eu não sei se você ou a família, para trabalhar na região aqui. Isso, exatamente. Eu morava em Santo Ângelo lá, eu trabalhava lá em Santo Ângelo entregando jornal, né? E depois eu fiquei sabendo que tinha muito emprego para essa região aqui, e aí eu vim trabalhar numa fábrica de sapatos. Trabalhei 3 anos na esteira, ali no Morro da Pedra, fazendo sapatos. Eu trabalhei 11 para 12 anos em Olha, calçado. Então temos uma afinidade. Amigo de fé e de profissão também. Exatamente. Né? Calçado e sabemos muito bem o que é fazer hora extra, né? Na esteira, produção. Eu sei bem o que era preocupação para conseguir o sábado do serão, da hora extra, da sexta-feira. Esse é um tema que nós vamos ter daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos à frente. Não é? Nós vamos ter esse tema também do sábado. Mas você conheceu a igreja, ou seja, você virou cristão, não é? Cristão você já era, mas conheceu a igreja adventista, a Bíblia, a verdade, aqui já, não lá nas Missões. Olha, quando eu era pequeno eu ia na igreja, né? Mas fui crescendo, adolescência, fui me afastando. E aí quando eu vim para Taquara, alguns amigos ali, familiares também, meu tio, ofereceram estudos bíblicos. Eu aceitei mais com o intuito de colocá-los contra a parede, né? Eu vou deixar eles contra a parede, mas na verdade eu que ficava contra a parede sempre, né? Porque eles mostravam tudo dentro da Bíblia e eu ficava encantado com as maravilhas que eu conheci com eles, né? Sobre a Bíblia. E levei 6 meses. Março de 2001 comecei os estudos, setembro fui batizado. Foi rápido. Você foi batizado por quem? Luiz Arthur Schmidt. Chimitão. Vulgo Chimitão. Vulgo Chimitão. Não, o pessoal do mundo da igreja adventista, todo mundo conhece e temos um grande carinho. Se ele estiver assistindo, pastor Schmidt, o senhor é uma referência para todos nós, não é? Verdade. Chimitão é uma lenda viva, né? Uma lenda viva, uma referência. Nós tivemos um programa alguns anos atrás que ele participou com a gente também, né? Que legal. Lembro muito bem do pastor Schmidt. Eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Era ele, o pastor Wanderson, Wanderson, isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, que legal. Me pegou de surpresa agora, viu? Agora me pegou de surpresa. E, na verdade, isso aqui é um caminho, não é que está se trilhando. Uma reedição, né? Uma reedição daquele, né? Com outra roupagem mais moderna, mais de podcast, Sim. Não é? Aquele era mais de estudo bíblico. Você foi batizado na Igreja 7. Fui batizado, eu frequentava no Morro da Pedra, mas daí era batismo da primavera, né? Batismo todo especial. E toda a igreja foi lá na Igreja 7 de Setembro. E aí nós fomos batizados, foi bem legal. Na Igreja 7 tem um tio meu, Lúcio, acho que tu conhece, tio Lúcio, né? lá, gente boa demais. É outro que... O povo também, esses dias eu estive lá, povo querido demais, uma igreja muito amável, né? Você hoje está na associação, na área do Ministério Pessoal, não é? Sim. Escola Sabatina. Exatamente, a área do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA, né? A partir dos últimos meses, assumi também essa função de cuidar da ASA. Então, na realidade, esse nosso movimento aqui tem a ver com a tua área muito próxima. Exato, estudos da tua bíblicos, área, né? Estudos bíblicos, o Ministério Pessoal ele tem a ver com os irmãos se envolverem na missão, né? De darem estudos bíblicos, pregar sobre Jesus Cristo. A minha missão é motivar os irmãos
a se envolver na pregação do Evangelho. E é o que nós estamos fazendo hoje, né? Cara, como é bom ter amigos aqui, não é? Tivemos aqui já o pastor Fábio, eu chamei ele de Ferreira na gravação, não é? Tivemos que cortar e voltar, porque na verdade o nome dele é Pinheiro. Ferreira é lá de Erechim, né? Erechim. De Erechim, pastor Fábio. Isso. Ferreira de Erechim. Não é? Tivemos o pastor Tércio, o pastor Márcio, o pastor Pedro. Agora você aqui é bom demais. A nossa ideia aqui é que eu traga amigos para conversar, para que sirva de referência para os nossos irmãos também conversar com os amigos deles, não é, a respeito das coisas de Deus, né? Amigo que é amigo, ele quer que o outro amigo seja bem, né? Então, nós que conhecemos a palavra, nós queremos que os nossos amigos, eles também conheçam a palavra, né? Então, esse é o objetivo aqui, que nós possamos conversar como amigos aqui e incentivar outros amigos também a estudar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus para eles, né? Hoje a gente começa uma nova etapa. Nós tivemos a primeira etapa dos primeiros 4 estudos, não é? Os primeiros quatro estudos foi uma etapa de preparação ou de entender o que Deus quer, o quanto Deus é bom na nossa vida. Uhum. Nós estudamos com o pastor Fábio sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Tivemos aqui também o pastor Márcio Mutz, não é? Que nos falou sobre a divindade, a importância de Deus e o quanto ele é grandioso. Tivemos o pastor Tércio, que nos falou sobre a família, a importância da nossa família ser feliz. E o pastor Pedro, não é seu grande amigo, né? Nosso amigo. Eu disse para ele que eu tenho afinidade com ele, nós dois somos bons de bola. E a diferença é que ele teve mais oportunidade que eu. Sim. A única diferença. Eu acho que tu também está nessa situação que nem eu, né? Ele também não tive muita oportunidade. Mesmo grupo, nós só não foi dado oportunidade. Só um detalhezinho ali, né? As oportunidades. As oportunidades. Então, o pastor Pedro falou sobre a salvação. Mas tudo isso foi uma preparação para nós chegarmos hoje na pergunta que eu tenho para você. Como que eu faço eu quero me salvar? O que eu preciso fazer para estar salvo? São essas crenças que nós precisamos ter. E tudo começa no começo, né? Exato. Como que entrou o pecado na terra, pastor Jordi? Então, em primeiro lugar, Deus criou nós perfeitos, né? Deus criou Adão e Eva perfeitos. Até inclusive em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Então o ser humano não foi criado para viver, para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Só que, como diz a Bíblia, né, o salário do pecado é morte. E diz a palavra de Deus, me permita abrir a Bíblia aqui. Os nossos amigos também, se tiver a Bíblia em casa, celular. Exato. Se você não tiver a Bíblia ali, pode anotar o texto aí. Né? Só me permite um detalhe. Eu quero repetir algo que eu tenho feito em todos os momentos e me passou agora. Olha aqui, ó. Esse é o manual físico do estudo bíblico Amigos de Fé. Você vai ter oportunidade de ter esse material de várias formas com você. Pode ser físico, se você é da região aqui do Rio Grande do Sul, né, do norte do Rio Grande do Sul, aqui da nossa associação, você pode ter esse material físico. Basta procurar uma igreja adventista, um amigo, até o amigo que enviou para você o link e ele vai te dar. Mas se você não tiver essa oportunidade, através das redes sociais, é só entrar nas redes sociais e colocar lá Amigos de Fé. Em todas as redes sociais você vai encontrar a referência Amigos de Fé, podcast Amigo de Fé, e você vai encontrar lá PDF com esse material, links de todos os temas que nós fomos tratando. Você vai ter a oportunidade de estudar isso. E agora vamos estudar um pouquinho o tema 5, na verdade, sobre a morte, mais específica, o mistério da morte. Fale para nós aí, desculpa eu ter cortado você, Tranquilo, pastor Leonir, tranquilo. Veja, olha só, em primeiro lugar, esse assunto da morte é um tema libertador. Uma vez eu estava dando estudo bíblico para alguém, ali na cidade de Sapucaí do Sul, rapaz, o coração dele começou a acelerar, porque ele é um tema libertador, ele realmente, porque todos os seres humanos, eles foram criados para viver eternamente, como eu comentei antes. Mas veja, as pessoas hoje têm várias crenças a respeito da morte. Alguns pensam que quando a pessoa morre, ela vai para o céu direto, outros pensam que vai para o inferno, outros pensam que vai para o purgatório, outros pensam ainda que vão se reencarnar, né, num animal, em outra pessoa, outros pensam que vai puxar os pés lá na cama. Então, as crenças são inúmeras, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra a verdade.
E por isso que é libertador, porque a palavra de Deus, ela nos ensina o que é correto. E veja, Deus, ele criou todos os perfeitos. Só que Deus, ele deu uma ordem, deu uma regra, uma lei, né? Ele falou assim, vocês podem comer de todos os frutos, né, que existe aqui no Jardim do Éden, mas de um fruto não, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, que na verdade era Satanás, conforme diz o Apocalipse, ela disse, não, vocês podem comer que não vai acontecer nada com vocês. Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer, né? E Deus falou, e a serpente veio e disse, olha, vocês podem comer, que vocês não vão morrer. A palavra de Deus diz o seguinte, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja só, Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Tanto é que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. Então o ser humano ele nunca vai se acostumar com a morte, né, porque ele foi criado para viver eternamente. E ele deixou uma regra, uma lei. Olha, você não deve comer do fruto. Eles poderiam comer de todas as frutas, os frutos que existiam lá. Mas um fruto não deveria comer. Essa questão do fruto, não é? Às vezes a gente vê pessoas abrindo a Bíblia e a gente sempre ora aqui, em alguns momentos especiais, não é? Algumas pessoas falam que o fruto era a maçã, outros dizem que era o sexo, outros dizem que é isso, que é aquilo. Na realidade não tinha nada a ver com o fruto, né? Na realidade era fidelidade a Deus. Exatamente, era a obediência, né? Deus queria simplesmente que eles fossem obedientes. Independente da fruta que fosse lá, se fosse uma banana, uma maçã. Não é isso importante. Não é a importância não é isso. O importante é obedecer a Deus. Mas aqui nós temos um impasse que eu acho muito interessante. Porque aqui nós pegamos, nesse texto na Bíblia, no Gênesis aqui, nós pegamos um impasse, né, Jordi? Porque Deus diz uma coisa e Satanás diz outra. Exatamente. Deus fala uma coisa e Lúcifer diz outra. E isso se arrasta até nós hoje, até onde a gente está. Por quê? Porque Deus disse, não coma porque vai morrer. E Lúcifer diz, não come porque não vai morrer. Você pode dizer assim, bom, mas Eva e Adão não morreram naquela hora. Então Deus mentiu. Mas você pode dizer, morre depois. Então Lúcifer mentiu. Mas daí tem outros que dizem, não, quando você morre, não morre. Como é que é isso? Eles não morreram na hora, né? Mas depois eles morreram, né? E a partir da entrada do pecado no mundo, até as árvores começaram a deixar cair as folhas, a morte entrou aqui nesse mundo, né? Então o ser humano começou a morrer, né? Veja, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? Não morrereis. E aí que está um detalhe, né? O ser humano, como não foi feito para morrer, ele ainda tinha muita saúde, né? Muita saúde. Deus criou Adão e Eva perfeitos, não como nós somos hoje Sim. meras caricaturas do que Deus fez lá, né? Perfeitamente. Então assim, quando a gente vai primariamente dizer, o homem morreu porque pecou, e pecado é desobediência a Deus. Exato. Como é que eu consigo entender a crença hoje de que quando eu morro, eu não morro? Eu reencarno. Isso é de quem? Essa pergunta ela é muito importante, Leonir. Veja, Satanás, através da serpente, ela disse, não morrereis. E essa mentira, ela vem sendo contada desde aquele tempo até hoje. Se a gente for, por acaso, assistir algo na televisão, um filme, uma novela, ou um seriado, qualquer coisa, eles sempre vão falar que existe vida após a morte, né? Porque essa mentira vem sendo contada desde o Éden, né? Então, Deus, ele criou o ser humano para viver eternamente, mas quando, como diz Ezequiel, né, 18, que a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre. Só que aí tem um detalhe, Leonir, muitas pessoas não entendem essa questão da alma, porque muitos creem, a maioria dos cristãos acreditam que a alma ela é separada do corpo. E essa não é uma doutrina bíblica, na verdade é uma doutrina platônica, né? Vem lá de Platão, no tempo dos gregos.
sabe? E até antes, né, os egípcios também já acreditavam isso, né? Nisso, Mas através de Platão, os escritos desses pensadores gregos, que o cristianismo foi influenciado. Eu vou mostrar um texto muito importante. Pode mostrar. Gênesis 2:7 fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele é uma alma. E o que é a alma? É a junção do pó da terra e o fôlego de vida. O pneuma, né? O pneuma, o ar que Deus soprou nas narinas de Adão, né? E o pó da terra. Nós somos pó da terra. Tanto é que a pessoa, quando ela morre, ela se torna pó novamente. Essa questão do pneuma, não quero entrar muito nisso, né? Porque parece estranho, mas o pneuma aqui, eu lembro quando eu era criança, eu ia para os arroios ali em Taquara e a gente tomava banho de câmara de pneu. A câmara estava cheia de ar, não Exatamente. Ou seja, pneu tem a ver com ar. Nós trabalhamos na fábrica de sapato, né? Até as máquinas pneumáticas, lembra? Exato. Né? A ar. Então, o pneu, ali, o que foi soprado na narina, o fôlego de vida, que é o pneuma, é o então, ar. Nós somos formados, o boneco Adão, que Deus fez o boneco de barro, não é? Mais desculpa se ficou ruim aqui, Gabriel, o sopro, não é? Não é o sopro de Deus, nós passamos então a ser. Nós E somos uma alma. E quando morre, então, como é que faz? Esta primeira morte, o que acontece? Lá em Eclesiastes 12:7, lá fala que o espírito, né, que é o pneuma, o fôlego, volta para Deus e o pó volta para a terra. Então, a pessoa deixa de existir. A pessoa deixa de existir. Tem um texto muito interessante que eu acho que vale a pena nós lermos aqui para os nossos amigos, né, para você também anotar aí na sua Bíblia, Eclesiastes 9:5 e 6. Olha só, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, quando a pessoa morre, ela deixa de existir, ela não tem mais sentimento, ela não sente mais amor, não sente ódio, nada. Ela não está em outro lugar, ela simplesmente deixa de existir. Isso que a palavra de Deus nos diz. Pastor, mas por que Satanás continua criando esse monte de coisa até hoje? Por que ele lança esta ideia de que quando morre, não morre? Eu gosto de pensar nisso, não é? Porque a mentira é um negócio complicado. Você, às vezes, uma pessoa fala uma mentira, uma meia-verdade, porque o que Satanás falou foi uma meia-verdade, não é? Porque ele disse que Eva não ia morrer naquele momento, ela realmente não morreu, mas depois a morte veio. Ele contou uma meia-mentira ali, uma meia-verdade, meia-mentira, e aí até hoje ele está enrolado com isso, né? Exatamente. Satanás, ele tenta colocar no coração humano uma falsa esperança. A falsa esperança de que, mesmo depois da morte, ela pode ter chance de salvação ainda. Mas lá no livro de Hebreus fala que não. Depois da morte só vem o juízo. Então, o ser humano, ele tem, de acordo com a palavra de Deus, o ser humano ele tem esperança enquanto a vida, de acordo com a Bíblia. Mas de acordo com o que Satanás fala, não, você pode viver a tua vida do jeito que você quiser. Pode viver do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Porque depois da morte você tem chance ainda. Essa é a mentira que Satanás tenta nos passar, né? É interessante, né? Porque quando a gente olha ali, não, quando morrer, você não morre. Você vai para uma outra dimensão e depois você volta. Eu estava lendo algo esses dias, pensando nisso. Isso é sinistro, né? É um Deus cruel. Mas como é que é o nome da tua esposa mesmo? Denise. Denise. Imagina o Joedi morrer e a Denise ficar viúva. E o Joedi lá na outra dimensão ver a Denise casar de novo, constituir família. Tem uma outra ilustração ainda mais terrível. Por exemplo, assim, uma mãe morre, vai para o céu, porque ela morreu salva, né, de acordo com a doutrina. E ela vê os seus filhos sofrendo aqui na terra. Se o céu é feliz, como que será feliz se a pessoa está lá sofrendo, vendo o filho aqui na terra sofrendo? Não tem lógica. A estratégia de Satanás para dizer que Deus é um tirano. E ele engana. Engana. E ele engana muita gente.
1 Timóteo 6,15, não é? E 16 fala que só existe um que é imortal. Exatamente. E esse é? Deus. Somente Deus é imortal. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então nós somos mortais. Se nós somos uma vela acesa na beira de uma janela, qualquer ventinho apaga, né? Às vezes nós achamos que somos super-heróis, achamos que vamos viver para sempre, mas não. Nós somos como velas acesas e em qualquer momento podemos morrer. É interessante as armadilhas e as artimanhas de Satanás, não é? Exato. Porque só existe um que é imortal, e esse é Deus. Quando Satanás diz, você não morre, ele está dizendo que você é um Deus também. Exatamente. E essa foi a estratégia que ele usou com Eva, né? Porque, você vai ter mais conhecimento. exatamente, você será como Deus. Mas ele já era uma semelhança de Deus, não é verdade? E Satanás, ele usa todos os artifícios, Leonir, todos os artifícios para enganar as pessoas. Inclusive, ele aparece para pessoas como se fosse o falecido, né? Como se fosse a pessoa que já morreu. E aí existem muitas experiências, né? Pessoas que viram os mortos, já conversaram com os mortos, e os mortos contaram segredos que somente os dois conheciam, chegam até a imitar o cheiro, até a letra, a caligrafia, até assinaturas, rúbricas que somente o falecido sabia. Então, Satanás, ele usa dessas estratégias. Só que interessante, Deus, ele já avisou na Bíblia também que nós não deveríamos consultar os mortos. Eu quero mostrar para você, Leonir, esse texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, e olha só o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 18 diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, né? Nem adivinhador, prognosticador, agoureiro, nem cantador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E ele complementa: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, o fato de alguém ir consultar os mortos é uma abominação. Deus não aceita isso. Por quê? Porque não é o morto que está ali, não é o falecido. É a estratégia de Satanás, né? Estratégia, ele quer enganar as pessoas, mostrar assim, não, depois da morte existe vida, mas não há vida. A mesma coisa, né? Interessante, né? O tempo todo, é assim, quem tem a prática de mentir, foge dela. Porque se você contar uma coisinha aqui, vai fazer como Satanás. Na realidade, ele já foi vencido na cruz, mas ele está enrolado com isso, né? Exatamente. Existem alguns escritores muito antigos, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, entre outros, que eles trouxeram essa doutrina da imortalidade da alma para o meio do cristianismo, entendeu? Há muitos anos atrás, séculos atrás. E essa doutrina se expandiu dentro do cristianismo e hoje a grande maioria dos cristãos acredita de que existe vida após a morte e a pessoa vai para o céu, ou conversa com ela e tudo mais. Hebreus 9:27 fala da questão do cuidado que nós temos que ter, essa questão da reencarnação, não é? Exatamente. E a questão da reencarnação, que eu acho interessante da questão da reencarnação, tem a ver com o tema que nós tivemos, o tema anterior, que os nossos amigos assistiram com o pastor Pedro, Sim. não é, que foi muito legal, não é a questão da salvação, a oportunidade que nós temos da salvação. Quando nós vemos a questão da imortalidade da alma, significa que você não precisa se preocupar agora, não é? Porque se você não vive a tua vida, faz o que você bem quiser, não precisa entregar o coração a Jesus agora, não precisa crer. Agora, nos próximos temas nós vamos ver sobre o tempo de Deus que nós precisamos, sobre os princípios de Deus para a nossa vida. Na realidade, Satanás está dizendo, não precisa nada disso, depois tu reencarna. Exatamente. E pronto, né? E a Bíblia diz lá em Hebreus lá que, né, depois da morte já vem o juízo, né? Então não há como a gente deixar para depois. Nós temos, a Bíblia diz, o tempo de salvação é hoje, né? Hoje, né, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração. Só talvez, Leonir, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Sim, não né? tem problema. A gente está numa conversa aqui vale isso, aqui vale isso. No tempo do Chimitão lá não podia, não só eu fazia pergunta. Boa. Então, vamos supor o seguinte, tá, tudo bem, então Deus falou que não era para conversar com os mortos. Sim.
Mas se a pessoa vai lá e conversa com os mortos, e as pessoas, os mortos, falam, quem são eles? Né? Quem está falando? Se não é o falecido, quem está falando por eles? Aí a gente tem que ir para a Bíblia de novo. A palavra de Deus, ela traz a resposta, né? Como sempre, né? A Bíblia, ela é um guia, ela é um mapa para a nossa... Ele desvenda os mistérios da vida, né? E esse, Leonir, foi um dos motivos que eu quis estudar a Bíblia, viu? Porque antes de estudar a Bíblia, eu tinha dúvidas existenciais. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, essas dúvidas foram sanadas. Eu encontrei respostas na palavra de Deus. E sabe, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Sim. no Novo Testamento, traz um texto também libertador. Porque se não é o falecido que está lá falando, quem que está falando lá? A Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então veja, quando alguém vai lá e conversa com alguém que já morreu, ele não está conversando com essa pessoa. Por isso Deus fala que é abominação, porque na verdade está conversando com o próprio Satanás. Isso é duro. Muito difícil. É forte. E talvez, por isso que eu digo que esse tema é libertador, porque tem pessoas que estão presas nessa mentira. Né? Então, ele está conversando ou com Satanás ou com um dos anjos caídos que vieram junto com ele do céu. Porque a essência disso é participar de uma sessão espírita. Exato. E se você participa de uma sessão espírita, com isso não estou falando, atacando os nossos irmãos que são espíritas, mas se você participa de uma sessão espírita que está dentro da Bíblia, é uma questão espiritual. Nós aqui oramos, nós estamos aqui numa sessão espiritual também, porque nós pedimos a presença de Deus e a gente está falando dentro do conhecimento que nós temos espiritual. Só que se eu não tenho base bíblica, que é, como nós vimos com o pastor Fábio, Deus como a essência, não é como a gente vê, a Bíblia é a palavra de Deus, se eu não tenho essa base, eu vou participar também de uma sessão espírita, mas de qual espírito? Exato. Exatamente. Então, por isso nós temos que ir para a palavra de Deus. E se Deus diz que eu não posso falar com os mortos, e o outro espírito diz que eu posso, em qual sessão espírita que eu estou participando? Exatamente. E nós, como amigos aqui, né, Leonir? Exato. Nós temos que falar a verdade. Exatamente. Amigo que é amigo, ele não fica escondendo, né? Ele quer falar, ele quer libertar a outra pessoa. E aqui nós não estamos trazendo pensamentos ou ideias humanas. Não. Nós estamos trazendo na Bíblia. Textos bíblicos que afirmam isso, né? Ou seja, nós precisamos entender isso. Satanás, ele contou uma mentira lá no céu, onde ele disse que Deus não era justo. Depois ele falou para Eva que não iria morrer. Sabe, Joedi, às vezes eu paro e penso o que foi, nós que temos filhos, não é? Eu imagino o que foi o coração de Adão e Eva quando viram a primeira folha murchar e cair. E Eva olhou e disse: a folha morreu. Ela não sabia o que era isto. Quando viu a primeira pétala de uma flor caindo, quando viu o espinho nascendo. Deve ter sido uma tristeza muito grande. E quando um dos filhos, todo mundo diz o filho mais velho, matou o mais novo, mas a Bíblia não diz que era o mais velho ou o mais novo. A Bíblia diz que era Abel e Caim. Não é quando Caim matou Abel. Você pode imaginar o que é isso? Não tem como imaginar, né? Porque nós, mesmo acostumados, né, com ver pessoas morrendo e tal, nós sentimos a dor. Isso. Imagine alguém que conheceu o lado perfeito, como Adão e Eva, conheceram o lado perfeito, né? Onde não havia morte, e agora começaram a conviver com a morte. Devia ter sido muito triste. Jesus Cristo veio para vencer a morte. Não é? No tema com o pastor Pedro, no anterior, nós vimos Jesus veio para vencer a morte. Se nós não morremos, Jesus veio para quê? Se eu também posso vencer. Exatamente. Jesus, aí tá. Nosso tema até agora parece que foi só sinistro, né? Não, agora vamos sobre entrar. Morte. Estamos indo já para. Nós vamos ir agora para a solução. Vamos para a solução. Para a solução do problema, Isso, né? Vamos lá. Qual a solução do problema? Qual a solução do problema? Vamos lá. A solução do problema está em Jesus Cristo. Exatamente. Jesus é a solução do problema, porque ele pode dizer, porque ele morreu e voltou de lá. Voltou da morte. E ele tem a autoridade para nos falar.
E sabe que eu gosto muito de um texto também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte, olha só a esperança, Leonir, que a Bíblia nos dá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então aqui está falando sobre a volta de Cristo. Vocês vão estudar mais para frente esse tema poderoso. Mas ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas se não morre, para que vai ressuscitar? Então, né? A morte ela acontece, a pessoa morreu e ela deixa de existir, mas vai chegar um dia que Jesus Cristo voltará e ele vai ressuscitar, vai trazer de volta a vida essa pessoa. E ainda diz que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e daí nós nunca mais iremos nos separar. Então, a solução para a morte é Jesus, é a volta de Jesus. Tanto é que Jesus disse lá em João, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele é a ressurreição. Ele não falou, eu sou a reencarnação e a vida. Ele falou, eu sou a ressurreição. Então, no momento em que eu entrego meu coração a Jesus, no momento em que eu entrego minha vida a Ele, né, como foi o tema do pastor Pedro, sobre a salvação, e eu agora passo a também ter essa esperança, né, de que mesmo que porventura eu venha perder um ente querido, mesmo que eu venha perder um filho, perder uma esposa, ou mesmo que eu venha morrer, eu tenho esperança da ressurreição, porque Jesus ressuscitou e voltou de lá. Então, na realidade, a mentira de Satanás é essa. Não é porque se nós quando morremos não morremos, Eva estava... Não é Deus mentiu para Eva e Jesus Cristo não morreu. Só fez uma simulação. E aí, lá no céu, quando ele disse que Deus era injusto, ele estaria certo. Isso. Essa é a estratégia dele. Mas nós quando morremos, não é, nós dormimos. Poucos dias eu fiz um sepultamento muito triste, que foi, muitos dos nossos amigos conhecem, não é uma pessoa muito querida aqui da igreja de Sapiranga. Os meninos me lembram o nome aqui, me deu branco aqui, o nosso secretário que faleceu, Rudimar, isso, Rudimar que faleceu. Foi um momento muito triste, porque faleceu de Covid, no período mais pesado da Covid, e ele faleceu, a mãe dele faleceu e cerca de 3 horas depois ele faleceu. E eu fiz o sepultamento dos dois juntos, numa situação assim difícil, porque nós estávamos na pandemia mais pesada e eu tinha que pedir para os irmãos não ir no sepultamento. E eu acho que você o conheceu, né? Conheci. Você é uma pessoa muito querida, levou muitas pessoas a Jesus. Isso mesmo. E naquele dia, foi um dia mais triste do meu ministério, e eu fiquei em casa pensando o que pregar. Deus colocou no meu coração um texto que eu nunca vou esquecer. Foi a primeira vez que eu preguei sobre aquele tema, e talvez eu nem pregue mais sobre isso em um sepultamento. Jesus Cristo dizendo para Lázaro, meu amigo Lázaro dorme. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha perdido um parente, um amigo ou alguém na sua vida. E hoje, Deus quer dizer para você, sua avó, seu avô, seu tio, seu amigo, seja lá quem faleceu. O inimigo diz que ele vai reencarnar, mas Deus está dizendo que ele dormiu. E se ele tem a mesma fé que você, ele vai ressuscitar quando Cristo voltar nos nuvens dos céus. Essa é a esperança que esse podcast Amigo de Fé, na fé de que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, a fé que os que morreram estão dormindo, irão ressuscitar. Pastor Gedi, suas últimas palavras aos nossos amigos, pode até se dirigir à câmera se quiser. Eu quero terminar com a palavra de Deus, né? Não são minhas palavras, mas é a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, que significa revelação, diz assim, Apocalipse 1, 17 e 18, quando ouvi, caí a seus pés como um morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, inferno, na palavra de Deus, significa sepultura. Então, Jesus Cristo, ele tem a chave da morte e da sepultura.
Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele tem uma vida e ele quer que nós tenhamos vida e abundância, né? A palavra de Deus também diz em Apocalipse 21, versículo 4, que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? Não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, nada disso mais haverá. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer tudo de novo. O pastor Leonir agora lembrou, né, que a morte é um sono. Quando a pessoa ela morre, né, quem sofre mais é quem fica. Nós ficamos, nós sofremos, mas para quem morre, ela está descansando, ela está num sono muito profundo e ela será acordada, né, com a esperança da volta de Jesus, será acordada quando Jesus Cristo chamar. Meus queridos, que nós tenhamos essa esperança também, a esperança de ver Jesus voltar e de nos encontrar com os nossos entes queridos, nos encontrar com Rudimar, nos encontrar com tantas pessoas que nós já perdemos, tantos amigos, familiares, né? A palavra de Deus nos dá essa esperança, que nós possamos gastar tempo, investir tempo estudando a Bíblia todos os dias para sermos libertos a cada vez mais. Se você, quero pedir para os nossos amigos, se você conhece alguém que perdeu um ente querido e está sofrendo, envie esse link, envie esse podcast para essa pessoa, mande para as pessoas que estão sofrendo, que você conhece, que talvez tenham perdido amigos e parentes nessa pandemia terrível e que, quem sabe, esta certeza de que a morte é um sono e Jesus Cristo vai nos buscar é a única e bendita esperança que nós podemos ter. Pastor Jordi, ora por a gente, ora pelos nossos amigos que, quem sabe, estão sofrendo, não é por a perda de alguém, e diga para eles e que Deus possa vir e confortar os seus corações. Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, nossa gratidão, porque através da Tua palavra nós encontramos esperança. A morte, Senhor Deus, é um intruso aqui no nosso planeta. Ele traz dor, traz separação, traz tristeza, mas através da Tua palavra nós encontramos, Senhor Deus, esperança, encontramos salvação. E sabemos que esperança e salvação estão resumidos em um nome, uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esperança. Talvez alguém aqui esteja participando, assistindo esse podcast e esteja sofrendo com a perda de um ente querido, de um amigo, de um familiar, quem sabe. E eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor conforte o seu coração e principalmente coloque dentro do seu coração a esperança de que um dia se reencontrará com essa pessoa. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós. Abençoe o Leonir nesse podcast, que o Senhor continue abençoando ele poderosamente. Cada um que faz parte dessa equipe aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jordi, muito obrigado por ter estado com a gente. Foi um prazer muito grande. Quero agradecer o Gabriel, o Arthur, Luan, a Evelyn, que hoje está aqui para botar o Gabriel no trilho, não é? E quero agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão dispensando. E até o nosso próximo momento, onde vamos conversar um pouquinho mais sobre essa fé maravilhosa. E não esquece, envie esse link para muitas pessoas e entre nas nossas redes sociais. Podcast Amigo de Fé. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e com a sua família e até a próxima.